Fala, turma! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, eu sou Nando Gouveia e estamos aqui para falar mais um pouco sobre a comunicação. Vamos descomplicar um pouco do mundo esportivo, né? Como que é participar de uma jornada esportiva? Bom, se você está aqui é porque você faz parte do Gil Arruda Esportes, a nossa web rádio, ou você estava procurando o nosso conteúdo, o nosso nicho, aí nesse imenso mundo chamado YouTube. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre plástica. Essa é uma aula que a gente queria conversar já há algum tempo, porque essa geração que vem agora assumindo, né, daqui a pouco são os novos comentaristas, os novos repórteres, né, a nova geração. Poucos sabem como é que funciona, alguns nunca tiveram, né, um respaldo de alguém, muitos já estão começando hoje em dia querendo criar sua própria web rádio, que não é errado, mas para isso precisamos entender o que é padrão, o que é uma plástica, né? Hoje em dia no rádio, na televisão, na web rádio, no stream. Existe plástica para tudo, plástica gráfica, plástica sonora e plástica de como fazer aquilo ali acontecer. Porque a jornada esportiva e a transmissão do jogo é um filme. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Né? Tem gente que espera que é só ligar o microfone e falar um monte de coisa e tá tudo bem. E não é assim, cara. Então, vamos falar um pouco sobre a plástica, não vamos enrolar muito, vamos lá direto pro vídeo. Porque a plástica do futebol, a gente vai usar o exemplo do futebol, mas é uma plástica só. Para todos os outros esportes, são poucas coisas que são adequadas ou readequadas. Então a gente vai falar um pouco sobre essa plástica que é usada no rádio, que é usada no streaming e nas web rádio. Tá? Na televisão, muda, gente, muda muita coisa. Então vamos focar hoje na plástica mais dita, né, do rádio. Fechou? Vamos lá, eu criei um material legal. Deixa eu até mudar a imagem. Eu criei um material legal, tá aqui no. Eu joguei no Canva pra gente falar um pouco sobre isso e apresentar um pouco sobre isso para vocês. Eu não configurei meu Stream Deck, então por isso que vocês. Toda vez que eu clicar aqui no meu OBS, vocês vão ver essa imagem. Me perdoem, mas é causos da correria diária. Gente, vamos lá então. Você que está chegando aqui nesse vídeo agora, você está preocupado como que você vai entrar na hora certa para comentar, entrar na hora certa para reportar. Você que é narrador, então, o web rádio precisa hoje em dia que o narrador faça aquilo ali acontecer da casa dele, né? Tenha a máquina para operar tudo aquilo. Então, o narrador hoje em dia é uma espécie de apresentador, né? No que chamamos de pré-jogo, e depois ele é a voz do jogo, digamos assim. Mas nos moldes completos, né, numa rádio, vamos usar um exemplo aqui ah, da rádio do nosso querido amigo Weber Lima, que tem um apresentador, ele faz o pré-jogo, tem tudo aquilo ali, gente. Não é que ele tá ligando o microfone, tá falando a veras porque ele conhece o time A ou o time B. Esqueçam isso. Tem hora certa para você comentar, tem hora certa para reportar, tem hora certa para chamar o nosso narrador. Então vamos lá. Jornada esportiva completa. Fizemos aqui o mapa mental, né, para auxiliar aí na narração esportiva. Vamos começar com o nosso pré-jogo. Normalmente o pré-jogo tem 30 minutos. Se for um pré-jogo com uma hora e meia, aí são implementadas outras coisas que vão aparecer ali. Depende muito da rádio, depende da web rádio, depende de um contexto geral. Tem web rádio hoje em dia que faz até a coletiva de imprensa no pós-jogo. Então, depende muito de onde você vai trabalhar. Mas, nos moldes padrões, né? Escola de Célio Campos, onde eu tive a minha primeira oportunidade com o microfone aberto. O nosso pré-jogo tem 30 minutos, 40 minutos, né? A nossa jornada esportiva completa tem em torno de 3 horas, pode caminhar para 4 horas, dependendo, né? Se não tiver nenhum imprevisto no jogo também, se não for paralisado. Eu já fiz jogo na CBF TV que o jogo foi paralisado por uma hora e meia e eu tive que ficar no ar falando, né, com a comentarista, dialogando, porque estávamos esperando o jogo voltar. Não tinha o que fazer. No rádio, pré-jogo, vamos lá, começar. Abertura do programa.
obviamente, vamos tratar como se nós tivéssemos aqui um apresentador, tudo bem? Para você que está fazendo web rádio, Gil Arruda Esportes, tem o Gil, que às vezes ele é o apresentador, mas pode ser que você seja o apresentador e depois seja o narrador. Então saiba diferenciar os blocos, saiba blocar isso. Agora eu sou apresentador, depois eu vou ser o narrador do jogo. O nosso pré-jogo, a gente começa, obviamente, com muita alegria, com. Gente, a plástica mais gostosa do rádio e do web rádio é você saber que você está fazendo conteúdo. Você entendeu o público que você está fazendo conteúdo. Você está fazendo conteúdo para quem ouve, para quem está normalmente vindo do trabalho, está ouvindo, fazendo outras coisas, para quem está em casa, ouvindo rádio, mas está fazendo a comida, mas está fazendo um outro trabalho, está estudando e coloca o jogo para rodar. Então, as web rádios hoje em dia têm o vídeo, a imagem, a webcam, mas não foquem nisso. Foquem no áudio. Você está fazendo um conteúdo para quem escuta, para quem consome, é a pessoa que escuta, a pessoa que ouve de longe, para a pessoa que vai fazer outras coisas. Então vamos lá. Começar sempre muito alegre, situando diversas coisas. Isso é questão de abertura de programa. Aí é um outro curso, é curso de locução lá no Senac, vocês vão aprender como conduzir isso. Mas faça a sua abertura. Seguida dela, vem a apresentação da equipe, o que é muito importante. Né? Você vai ter a ordem correta para apresentar quem está fazendo o jogo hoje com você. Não é, vou chamar o fulano, que ele é mais meu amigo, vou chamar o ciclano, vou deixar o outro por fim. Não. Temos que pensar aqui, A, B e C. O nosso A é o nosso repórter, que vai estar fazendo reportagem para o time da casa. O nosso B é o nosso outro repórter, que vai estar fazendo a reportagem para o time visitante. E o nosso C, não menos importante, é o nosso comentarista, que ele sempre vem no ciclo final das coisas. Por quê? Você imagina que o repórter traz o imediatismo e o nosso comentarista traz a análise técnica. Então, para ser técnico, para falar sobre algo, ele tem que ter embasamento. Quem vai trazer isso é o nosso repórter, certo? O nosso narrador, saibam de uma coisa, gente. O nosso narrador é narrador, o nosso apresentador é apresentador. Hoje em dia tem muita gente que eu vejo, e foi falado isso há 10 anos atrás, quando eu fiz o curso. Nosso apresentador é apresentador, narrador é narrador. Gente, evitem dar opiniões. Narrador, evite falar, mas eu acho que o técnico tá errado. Mas eu acho. Cara, evita isso. Apresentador, evita isso. Nova geração, tem um comentarista para falar isso. O comentarista, o repórter, são eles que estão nas redes sociais aguentando um monte de bomba porque eles têm ali coerência do que eles vão falar. Eles estudaram para falar aquilo ali. Por mais que você saiba, por mais que você tenha contexto ou embasamento, faça a sua apresentação, faça a sua narração. Fica melhor, vai, sabe? Flui melhor. Então vamos lá. Abertura do programa, apresentação da equipe, como já falamos aqui, A, B e C, né? Você vai se apresentar, depois você vai chamar e dar uma boa noite para o seu repórter do time da casa. Boa noite, tal, tal, tal. E já fale como que tá a situação da nossa tabela, como é que tá a competição, né? Como é que tá o time na tabela. Ele vai vir, o repórter vai falar, vai dar uma boa noite, vai falar, o São Paulo, o nosso time A tá em oitavo, tá não sei o que, vai trazer as análises dele. Finalizando, ele devolve para você tudo isso com plástica de rádio. Pense nisso, com uma trilha, com uma devolutiva. Você chamou ele, vai falar do São Paulo, joga uma vinheta do São Paulo. Na sequência vem o nosso repórter B. E aí, você, João, e agora? Como é que tá o nosso time B? E o Flamengo, hein? E não sei o quê. Como é que tá a situação do nosso time B na tabela? A mesma coisa. A mesma coisa. Só que é pro nosso repórter B, pro nosso time visitante. Dito isso, gente, quem vem na sequência? O nosso comentarista. Porque agora ele tem conteúdo para falar. Agora o nosso comentarista tem o que falar. Imagine se a gente atropela ou inverte as coisas.
Chama um comentarista primeiro. Ele vai falar o quê? Ele vai cuspir o quê na transmissão? Então o repórter já falou sobre o time A. O repórter já falou sobre o time B. Você vai dar uma boa noite pro comentarista, que é o nosso C, e vai ter um assunto para ele destrinchar, certo? Seguindo a plástica, conseguindo compreender, gente, o que é plástica, porque tem muita gente que não sabe, de fato. E não é errado. Não é errado para quem tá chegando agora. Errado é para quem tá 15 anos na comunicação e não sabe. Bom, falado isso, a gente vai dar sequência no pré-jogo, novamente a mesma escala A, B e C. A gente volta a falar com o nosso telespectador, o nosso ouvinte, pedir curtida, pedir, independente de onde você tá ali, tá no rádio, pede para mandar mensagem por áudio, e aí você vem com o nosso repórter A para falar informações, desfalques, bastidores, aí já são outras informações sobre o time A. Dito isso, aí começa um zigue-zague, porque a gente vai falar sobre dois times. Então o nosso repórter A falou essas informações que foram pedidas, aí vem o comentarista. E aí, tal, o que você acha, né, sobre esse desfalque, os bastidores, papá? Vem o comentarista. Acabou o comentarista, você chama o repórter B, no caso, nosso time visitante, para dar as informações, falar desfalque, bastidores, as mesmas coisas que o repórter A falou. Acabou isso? Chamamos o nosso comentarista. Na sequência, para finalizar o nosso pré-jogo, a gente vai trazer as prováveis escalações. Porque a escalação oficial normalmente é deixada para a abertura oficial da transmissão. Então no pré-jogo trate como provável. Ninguém entrou no gramado ainda, você não sabe se é isso. Então vamos lá, a gente fala sobre as prováveis escalações. Repórter A, qual a provável escalação do time A? Beleza, acabou. Acabou, o repórter falou da provável escalação do time A. E aí, comentarista, o que você acha dessa provável escalação? Acabou? Repórter B, a mesma coisa. Você vai ver, cara, você vai fazer isso tantas vezes na sua vida, repetitivamente, que isso vai ficar natural. Natural. Você vai entender essa plástica, você vai falar, pô, é isso? Como que a gente conseguiu fazer 30 minutos que parecia impossível? Eu achei que eu ia ter que falar 30 minutos. É igual quando o narrador de rádio que vai começar na carreira acha que tem que narrar os 90 minutos. Não, calma que a gente vai chegar lá. Pré-jogo é isso. Falou do time A, falamos do time B, chamamos o comentarista. As últimas informações da partida, a gente vai trazer as últimas informações do time A, as últimas informações do time B. E aí a gente chama o nosso comentarista. O que esperar do jogo? Acabou isso. Gente, se despede, obrigado. E agora encerrou o pré-jogo. Imagine isso, encerrou o primeiro bloco. Então já temos o filme que a gente falou lá no início. O começo a gente já tem. Agora a gente vai para o meio, que é a transmissão no geral. Então acabou a parte do apresentador. E se você for o apresentador da web rádio nesse início, acabou o seu alter ego de apresentador. Agora você volta como narrador. Abertura oficial. A gente chama a vinheta, fala, gente, obrigado, tal, esse foi o pré-jogo, agora vocês fiquem com o jogo de São Paulo e Corinthians, sei lá. Aí vem toda a plástica do rádio, que é linda de ouvir, que é linda de ver. E na sequência, o nosso narrador aparece para fazer a abertura oficial da transmissão. Aí a saudação, ótima tarde, tal, o estilão do narrador, com seus trejeitos, que seja, tá? Que seja. Eu coloquei aqui nova saudação, vocês podem ver, porque se você foi o apresentador anteriormente, você saudou quando você iniciou. E agora você está na abertura oficial, então não esqueça de saudar novamente, porque sim, gente, está começando agora a transmissão do jogo. Os 90 minutos vem aí. Você está naqueles 5 minutos que precedem isso. E os 5 minutos é muito rápido. Então você vem com a reapresentação da equipe já chamando escalação. Agora é a escalação oficial. Então, ótima noite, tal, não sei o quê. E aí, João, eu quero saber como é que tá o time A. Quem vem escalado, quem vem definido. Conta pra gente. Aí o João vai vir com a escalação, detalhando. Depois ele tem o repeteco dele, né? O repórter fala e depois ele repete rapidamente o time, né? Sem pausas. Falou, gente, não tem espaço, você não vai chamar comentarista.
Falou, é isso, é oficial, ok. Agora quero saber do outro lado, solta o hino, o time do Corinthians, como que vem escalado, como que vem definido? Subiu o hino do Corinthians, quando desceu o hino do Corinthians, sobe o nosso repórter B para falar o time oficial do Corinthians como vem escalado. Lembrando, o nosso A, nosso repórter da casa, acabou as escalações? Vamos chamar a arbitragem. Fica com o nosso repórter da casa, que ele seria, digamos assim, o repórter titular daquela transmissão. Acabou as escalações? Qual a arbitragem, João? Fala pra gente, tal. Aí sim, gente, acabou as escalações definidas, chamamos a arbitragem, subiu a musiquinha ali do apito da arbitragem, quem vai soprar a latinha, dando sequência, teremos a chamada, a apresentação, boa noite para o nosso comentarista, tal, tal, tal. Quais são as expectativas para o jogo de hoje? O que esperar, meu querido, para o jogo de hoje, tal, tal, tal. Ponto e vírgula. Acabou a nossa abertura oficial da transmissão. Só aqui pode ter certeza que já se foram 10 minutos. Rápido, fácil. Foram 10 minutos de uma abertura oficial da transmissão. Podem ter certeza, feito na plástica, subindo o hino e tudo mais, só nessas perguntinhas, que são duas, né? Uma para cada um sobre a escalação e a outra sobre a arbitragem. Só aqui, e o comentarista complementando, foram 10 minutos, a nossa abertura oficial da transmissão está cumprida. Dito isso, o narrador vai sinalizar quem está ouvindo, porque tanto no rádio, no web rádio, não tem os direitos de imagem. O cara não sabe, que tá ouvindo, o cara não sabe. Como é que veio o time do São Paulo? Será que ele tá com o uniforme A? Será que ele tá com o uniforme 2, 3, 4? Qual uniforme que ele tá? Tá com a camisa especial? Então aí o narrador, a princípio, já parte para esse detalhamento. Né? O São Paulo tá com seu uniforme tradicional, camisa branca predominante, detalhes vermelho, a faixa, né, com detalhe vermelho, preto, branco, as três cores seguidas da ordem correta. Calção predominante branco, meião branco. Assim que vem o time do São Paulo no lado direito do seu radinho, no lado esquerdo do seu radinho, na onde? O time B, né? Corinthians vem com o seu uniforme tal, 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 no lado esquerdo do seu radinho, no lado direito do seu radinho. Então, você já identificou para quem está ouvindo como é que tá, mais ou menos, o gramado que você está acompanhando. E aí, dito isso, obviamente, dentro disso tudo, você já falou qual é o gramado, qual é a casa, quem está jogando em casa. A bola vai rolar, meus amigos. O árbitro vai assoprar a latinha, o nosso. é, os nossos árbitros, né? Eu ia fazer uma crítica, mas prefiro não é o momento. Bola rolando, apitou. Agora vem a plástica dos 90 minutos. Agora, gente, é a plástica do jogo. Narrador, comentarista, repórter, agora é com vocês. Imagine que aquela emissora tá na sua mão por 90 minutos. Gente, tenham essa responsabilidade para si. Imagine que vamos falar aqui do nosso canal, que é o Gil Arruda Esportes. Pô, chegando agora em 11 mil inscritos, mais de anos no ar, tem uma responsabilidade, tem uma demanda, sabe? Cara, é um peso que você tem que ter esse peso na mente. Você tem que carregar isso para você não sair falando besteira, não queimar o microfone, não queimar o seu parceiro. Porque eu vejo muitas vezes o repórter não gostar do narrador, não gostar do fulano, sei lá, e ser ríspido durante a jornada. E para quem tá ouvindo, isso passa, gente. Isso é deselegante, isso é chato. Para quem tá ouvindo, não precisa você lavar a roupa durante aqueles 90 minutos. Quem tá ouvindo não quer saber dessa intriga, sabe? Não quer saber dessa intriga. Poupe-os. Então, aí entra 90 minutos de profissionalismo puro. Porque pode ser o cara que você nunca gostou de assistir jogando futebol. Se ele for o seu comentarista naquele dia, é 90 minutos de profissionalismo puro, gente. Você vai tratar ele como comentarista, você vai tratar o repórter como repórter, e um tem que ajudar o outro. Para que aquilo ali dê certo,
Tenham isso em mente. Um tem que ajudar o outro. Senão, meu cara, vai ser os 90 minutos mais chato da sua vida. Tanto como repórter, comentarista, narrador, vai ser os piores 90 minutos da sua vida. Imagine que você está contratado pelaquela emissora por um ano. Pô, saca? Entendeu? Não vale a pena. Vamos lá. Bola rolando. Aí vem o momento que tem muitos narradores que acham que vai carregar os 90 minutos falando sozinho e falando a veras. Não, gente, tudo tem um controle. Apitou, narrou, temos que ter em mente, o narrador conduz a transmissão, narra os lances, mas ele chama a equipe muitas vezes, e ele chama os merchants muitas vezes. Tem o giro de placar, tem a bola que sai na linha de fundo, tem os momentos de bola parada, falta, como controlar tudo isso, como administrar tudo isso. Digamos que vamos fazer uma imaginética de um lance, para a gente detalhar tudo isso daqui. Já falamos, né, que tudo que for relacionado ao time A, o repórter A vai falar. Então a gente chama o nosso repórter A, ou se ele vê alguma coisa que a gente não conseguiu ver, ele vai chamar. Vai falar, ô Nando! Ele fala, opa, chamou, falou! E tudo que for relacionado ao time B, a gente vai chamar o nosso repórter do time B. E agora fica mais fácil da gente entender, porque o nosso repórter falou, o nosso comentarista vai falar em cima sobre aquilo. Para vocês entenderem como a plástica sempre se encontra, sempre se entende no final das contas. Ok? O repórter falou o que está vendo, o nosso comentarista dá suas análises técnicas dos lances, do que aconteceu e tudo mais. Qual o fluxo dos lances? O narrador narrou o lance. O narrador narrou o lance. Aconteceu uma falta. O narrador chama o repórter responsável. Chamou o repórter responsável. Bola ainda tá parada. O nosso comentarista vai entrar para falar sobre a falta. Volta pro lance. Acabou. Nosso repórter já falou, nosso comentarista já falou. O narrador retoma a jogada. Jogada foi para grande área, saiu na linha de fundo, aí que entra novamente a linda da plástica. Tem algumas rádios que podem inverter, mas bola parada, foi na profundidade, saiu em linha de fundo, tenha em mente, toda vez que a bola sai em linha de fundo, não em lateral, mas em linha de fundo, nós chamamos, podemos chamar ali, né, rapidamente, o repórter para detalhar o lance. Por exemplo, foi uma falta, bola levantada na grande área, subiu de cabeça, você falou que foi o Orlando, cabeceou, testou, resvalou, foi para a linha de fundo, escanteio. E aí, João, o que aconteceu? Detalhe do lance. Ele vai falar, pô, Nando, na verdade foi o Xavier que cabeceou, foi para a linha de fundo. É escanteio, não sei o que. Ele vai falar praticamente o que você narrou, só que ele vai detalhar como que ele viu. Ele tá lá embaixo, no campo. Então, ele viu, certo? Chamou, saiu em linha de fundo, respondeu, aí vem o merchan. Tem rádio que inverte. Vai na linha de fundo, ou tem rádio que já chama o merchan. Oi, na linha de fundo, Lux Color, pintar é inteligente. E aí, nosso João, o que aconteceu? Detalhe do lance. Depende muito da rádio, da web rádio. Mas essas informações são ditas. Aí aparece o que a gente escreveu aqui, ó, o nosso merchan. Foi o que a gente acabou de falar. A bola sai pela linha de fundo, retomada da narração na sequência. E aí, mais um lance, escanteio, sai na linha de fundo, finalizou o lance, a gente vai tá vendo ali que vai ser um tiro de meta para pro goleiro. Aí vem o nosso comentarista para falar sobre aquele enrosco do que aconteceu ali. Se o lance for mais lento, pode chamar ele em algum momento anterior, em camadas, enfim. Mas é sempre esse ciclo que a plástica se encontra, gente. Sempre esse ciclo. O merchan, você vai sempre chamar ele quando ela sai em linha de fundo, você vai sempre chamar ele também quando... Deu um branco aqui agora. Mas é sempre quando ela sai em linha de fundo e também quando você vai girar o placar e tempo, né? Aí o que chega agora, ó. Giro do placar e tempo. Gente, eu sei que tudo que a gente está falando aqui, para quem está anos no mercado, é simples, é o básico, é o feijão com arroz. Mas tem muita gente que não sabe. Então eu queria muito fazer esse vídeo
porque eu sei que tem muita gente que não sabe o que é plástica da transmissão. E isso é complicado. É complicado. Vai ser difícil você ter alguém que vai chegar e vai ter a paciência de falar pra você, olha, é assim que funciona. Normalmente os caras põem você na linha de fogo, se você não souber o que tá fazendo, ele fala, ó, obrigado e tal, mas você não serve pra rádio. Você nunca vai entender o porquê que você não serve pra rádio. Então, continuando a plástica, giro de placar e tempo. Depende da rádio. Tem rádios que é a cada que é feito o giro a cada 5 minutos. Tem outras rádios que é feito a cada 10 minutos. O giro e o placar do tempo. O que é o giro e o placar do tempo? Tá no nome. Girar o placar e o tempo. Aí que vem a vinheta maravilhosa da rádio, da web rádio. Né? Deu 5 minutos. Normalmente, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos já está programado para sonora e para plástica sonora, que aí já é outra coisa, da rádio, dá o apito. Né? Você vai ver que no jogo, não sei se já reparou nisso, mas no jogo, a cada 5 minutos tem um apito. Tem um pim, é 5 minutos, deu pim, você sabe que é 5 minutos. O lance tá efusivo ali, você continua, tal. Acabou, você chama. Ou se não tiver acontecendo nada, apitou, você já chama. 5 minutos, vamos lá. Só que você tem que dar deixa para quem tá na mesa de som, se você estiver no rádio. E agora, se você estiver aqui no OBS fazendo da sua casa, você tem que dar deixa para você. Você vai fazer algo que você sabe que você vai conseguir controlar ali para chamar já a vinhetinha. Então, você vem. E aí você chama. Vamos lá, gente, sei o quê? Primeiro tempo, vamos girar o placar e tempo. Eu vou girar, girar, girar o placar e tempo. Aí, com isso, já sobe a vinhetinha do placar e tempo. Desceu para você de novo. Você coloca São Paulo e Corinthians, 5 minutos do primeiro tempo. Aí vai fazer um barulhinho, e aí você vem. São Paulo 1, Corinthians também 1. Pô, é isso. Giro o placar e tempo. É isso. É isso. Tá, gente? E lembrando, a gente está falando de futebol. Mas isto é feito, essa plástica, em qualquer esporte. Você vai fazer ela no basquete, você vai fazer ela no handball, você vai fazer ela no futsal. Gente, isso é um padrão. É uma plástica padrão. Tá? São coisas que são alteradas, mudadas, sim, porque aí é o padrão daquela rádio, daquela web rádio, daquela emissora em si. Então é isso o giro, placar e tempo. Você vai falar o tempo do jogo, placar da partida e aí os resultados paralelos. Ponto. Cada 5 minutos, cada 10 minutos. Lembrando, tem rádio que só chama até os 40. Quando dá 45 minutos não chama. E tem rádio e web rádio que você vai chamar o giro, placar e tempo, vai terminar, quando acabar, quando você falar São Paulo 1, Corinthians também 1, você vai ficar quieto, né? Você vai dar a deixa para o apresentador, ou se não, para o plantonista daquela web rádio, daquela rádio, subir e trazer as informações. Aí vem, né, por exemplo, o nosso querido Belmonte, Gabriel Belmonte, na Super Rádio. Girei o placar e tempo. Falei, é isso, ô Gabriel Belmonte, como está? Ou você só fala Gabriel Belmonte. E aí, Gabriel Belmonte? E aí ele vai vir falar, ó, Nando, tá acontecendo agora, o jogo tal, tá 1-1, tá jogando também tal, 2-2, sei lá. E aí ele vai subir a vinheta e devolver pra você. Entendeu? Finalizando a vinheta, você entra de novo na partida, rumo a esse ciclo vicioso. Então toda essa plástica que a gente falou aqui é um ciclo vicioso. Tá aqui, ó, só não tá com espaço, né? Fica difícil. Entrada do plantão esportivo ou comercial. Né? Você pode entrar com plantão esportivo ou você pode entrar com um comercial. Você já vai. Não tem plantão esportivo na web rádio que eu faço, então você chama comercial. Entendeu? Então é isso, gente. Dito isso, né? É o que temos para entregar durante os 90 minutos. É esse ciclo vicioso. Falamos de pré-jogo, falamos de jogo. Então falamos do começo do filme, do meio do filme e agora do final do filme, né? São os momentos especiais. Acabou os 90 minutos, né? Acabou o jogo. A gente vai para ainda pro meio, né, pro intervalo, onde você vai falar sobre você vai entregar novamente para o apresentador, né, que vai ter ali uma espécie de bate-bola, de conversa com os repórteres e principalmente com o comentarista. Então você vai
teve gols, você vai trazer os detalhes no intervalo. Às vezes o repórter checou lá e o gol foi validado para outra pessoa, que você não parou o jogo nos 30 minutos para falar, o jogo que saiu aos 5 foi na verdade validado para outro. Teve o toque sutil, mas teve. Então, tudo isso é dialogado no intervalo do jogo, né? Você tem ali o resumo do seu primeiro tempo. Você tem os bastidores dos dois times, onde você vai entrar com o repórter A, com o repórter B, para falar, ó, alguém saiu machucado, alguém pode mudar e tal. Qual é o próximo confronto? Análise do comentarista sobre isso, sobre o que os repórteres falaram, sobre o que ele achou no primeiro tempo. E aí vem estatísticas e comercial. Aí você chama ali 4 minutos, 10 minutos que seja de comercial para comer um pouco desse intervalo e vocês tomar uma água, descansar, enfim, depois voltar para trazer o segundo tempo, que repete toda essa estrutura do que a gente falou de ciclo vicioso, né? Repete a estrutura do primeiro tempo, com narração, comentários, repórteres, plantões e comerciais. Dito isso, gente, vamos chegando ao fim da nossa transmissão, 4 horas ao vivo com o microfone, o nosso pós-jogo. Pós-jogo, normalmente, é feito pelo nosso apresentador. Aí volta aquela questão de bloco. Volta aquela questão de bloco. Só que aqui o que diferencia é que se você for o apresentador barra narrador, você não vai se despedir. Se você for só o apresentador, só o narrador, então acabou os 90 minutos, você é o narrador, você se despede, entrega na mão do apresentador que vai fazer o pós-jogo. Caso contrário, você não se despede, mas você vem ali para entrar no pós-jogo, que é muito rápido normalmente. Você vai trazer o encerramento da partida, entrevista se o pessoal tiver entrevista lá embaixo, análises finais, que vem a pontuação. Lembrando, os repórteres hoje em dia não fazem isso. E é uma questão assim, cara, muito legal. Todos os repórteres, comentaristas da velha guarda, tem as suas votações individuais para cada jogador durante os 90 minutos do jogo. Então tem a checagem e a pontuação de cada repórter, cada comentarista sobre aquele jogo. Repórter A, pontuação pra gente. Ele vai detalhar, goleiro, nota 5. Lateral direito, nota tal. Aí vem esse detalhamento. Falamos dos resultados da rodada em si, né? Estava acontecendo outros jogos, o que aconteceu, para onde vai, qual a situação que começou e qual a situação agora do São Paulo na tabela. Então, o pós-jogo vem recheado, gente. Se o pré-jogo tava com muita informação, o pós-jogo ainda vem mais recheado e com menos tempo, né? E aí sim você faz o encerramento da jornada, se despede, dá tchau e tudo mais, dá o tempo de cada um para se despedir. E o nosso conceito central é isso. O narrador é o maestro da transmissão, né? O mestre de cerimônia. Os repórteres são os olhos do campo e o comentarista traduz o jogo. O plantonista conecta a rodada. A jornada esportiva é uma engrenagem onde cada profissional entra no momento certo. E vocês, dito isso, feito isso, com sabedoria, não adianta só fazer. Vocês têm que saber o que está fazendo, saber o que está falando, saber quem vai chamar, como chamar, por que chamar. Gente, aí vocês têm uma jornada, uma transmissão exemplar e com maestria. Então esse vídeo é para você que está na Gil Arruda Esportes, para você que está começando agora, tá aí pesquisando na internet, para você que tem sonho de um dia participar de uma transmissão, para você entender que isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. A gente não focou em nada aqui. A gente só falou a plástica de como faz tudo isso acontecer. Mas para ser narrador, tem a plástica individual daquele narrador, que é vista por pessoas técnicas, né? Você acha que é só gritar gol no rádio? Não é só gritar gol, gente. Tem toda uma plástica também envolvida naquele grito de gol. O narrador não vai. Você não vai ver o Marcelo do O só gritando gol. Você não vai ver isso nunca. Nunca. Nunca, cara. No corte que o Marcelo do O faz para soltar nas redes sociais dele, quando você começa a entender sobre plástica, começa a entender sobre esse mundo, você vai ver que é muito louco, cara. Que as coisas são realmente um ciclo vicioso e que o Marcelo do O acabou de ser
um maestro. Ele deu uma aula de como ele narrou e contou aquela história. É que eu gosto de falar que a gente conta histórias. Eu, de fato, não sou um narrador, eu sou um contador de histórias, né? Porque antes da gente começar, nada tinha acontecido. E depois dos 90 minutos, muita coisa mudou. Ou nada mudou. Mas a gente contou aquela história juntos. Então, gente, tudo tem uma plástica, tudo tem um porquê, tudo tem um detalhamento. Saibam fazer isso antes de querer uma oportunidade maior. Saibam fazer isso antes de pedir uma oportunidade para uma Cazé TV, para uma X Sports, para uma CBF TV. Porque quem está nesse mercado há 10, 15, 20, 30, 40 anos vai ouvir você falando e já sabe se você tá verde, se você tá amarelo ou se você tá vermelhaço. Se você não sabe nada. Então, esse é um vídeo de 37, 38 minutos, mas que é um vídeo muito importante para quem tá começando agora, para quem já tem um tempo e acha que sabe tudo. Cara, nem eu, nem o Gil sabemos de tudo. Porque essa é uma plástica padrão, como falamos aqui. Mas ela muda tudo para a TV. Às vezes pode mudar tudo para o streaming. Streaming hoje tem imagem, então é uma outra televisão que se conecta diretamente com quem está assistindo. Então é natural, gente, que as coisas evoluam, aconteça, mas você precisa ter um ponto de partida. E o seu ponto de partida é esse. Para você que é nosso amigo, nossa amiga da Gil Arruda Esportes, tá aí mais um vídeo falando contigo. Para você que chegou por esse universo chamado YouTube, também é bom ter você aqui. Curte aí esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aí muito, comenta muito. Se você não sabia que tinha tudo isso durante uma transmissão, se você é só o curioso, você nem é narrador nem nada, mas assistiu esse vídeo inteiro porque é curioso e gostou de saber isso, gente, comenta aí também. Você vai pegar agora e vai assistir, vai consumir mais, tá? Porque você quer ser, então você tem que consumir mais web rádio, você tem que consumir rádio. A partir desse vídeo, eu tenho certeza que você vai consumir o rádio, vai consumir a web e você vai ver com outros olhos. Você vai lá, caraca, meu, pior que é verdade. É assim mesmo. Olha só, olha como que esse narrador chama. Olha como esse repórter devolve. Olha como ele chama. Então, gente, aprenda esse vídeo. Vá na prática agora escutar outras rádio, web rádio e seja feliz. Se prepare porque o mercado evolui. Se você não evolui, você nem entra no mercado ou você é deixado para trás. Beleza? Obrigado. Curte aí, comenta muito se você gostou ou não gostou também.